Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando é o professor Pedro Souza. Na aula de hoje vamos aprender como a partir de um diagrama de circuito lógico conseguimos obter a expressão lógica e a respectiva tabela da verdade. Então, pois bem, denominamos o processo de analisar um determinado circuito digital, o ato de ver o funcionamento do circuito em função da expressão lógica, tabela da verdade ou diagrama de temporização. No início da disciplina, vamos analisar apenas circuitos combinacionais, ou seja, aqueles circuitos em que a saída depende apenas dos valores das entradas atuais. O processo de análise de circuitos sequenciais será feito mais à frente na disciplina. Geralmente, no processo de análise de circuitos combinacionais, temos como ponto de partida o diagrama de circuito. A partir do diagrama de circuito, obtemos a expressão lógica e a partir da expressão lógica podemos obter a tabela da verdade e o diagrama de temporização. Dessa forma, podemos estabelecer um passo a passo para a análise dos circuitos combinacionais. A análise de circuitos combinacionais consiste, de forma resumida, em dois passos. O primeiro passo é analisar o diagrama de circuito combinacional e obter a expressão lógica da saída. No caso, o processo de análise sempre segue no sentido das entradas até a saída, de forma em cascata. Ou seja, sempre começamos do lado das entradas e seguimos obtendo as expressões lógicas de saída de cada uma das portas lógicas até chegar na expressão lógica de saída. A partir da expressão lógica de saída, nós podemos obter a tabela da verdade do circuito lógico. O processo de obtenção da tabela da verdade a partir da expressão lógica já foi estudado na aula anterior. Neste caso, é de suma importância sempre lembrar das regras de precedência, tanto para a elaboração da expressão lógica, como para a elaboração da tabela da verdade. Nas aulas anteriores já identificamos os principais símbolos esquemáticos referentes às portas lógicas. O diagrama de circuito lógico, por si só, é a interconexão dessas portas lógicas. A interconexão é realizada através de fios. É inevitável que em diagramas de circuitos lógicos nós precisamos fazer uma conexão passar por cima de outra. Neste caso, vamos indicar um pequeno ponto quando os dois fios realizam a conexão. Um exemplo indicado no slide, nós temos tanto uma conexão da entrada A na porta inversora, como na entrada da porta lógica U. Por sua vez, quando não queremos indicar a conexão, nós não colocamos o ponto. Desta forma, como apresentado no diagrama do slide, a entrada C vai apenas para a porta lógica I, não vai para a porta lógica U. Então vamos realizar um conjunto de exemplos que, a partir do diagrama de circuito lógico, nós vamos obter a expressão lógica e a tabela da verdade. Então vamos resolver o exemplo número 1. O exemplo número 1 pede para obter, a partir do diagrama de circuito apresentado, a expressão lógica e a tabela da verdade. Então meu diagrama de circuito tem como entradas A, B e C e minha saída é X. Então eu vou realizar a análise no sentido das entradas para a saída. No caso, nesse sentido aqui. Então, primeiro vou obter a expressão lógica de saída da porta lógica I. No caso, a expressão lógica de saída da porta lógica I vai ser o quê? Vai ser A, B. E por fim, vou obter a expressão lógica de saída da minha porta lógica U. No caso, eu tenho uma porta lógica U com as entradas A, B e a outra entrada é C. Então, a expressão lógica de saída da porta lógica U, que é a saída do meu circuito X, vai ser igual ao quê? A, B ou C. Então, a expressão lógica do meu circuito vai ser igual a quanto? A, B ou C. Utilizando essa expressão lógica, o que vamos fazer? Vamos determinar a nossa tabela da verdade. Então, no caso, eu vou ter quantas entradas? Vou ter 3 entradas, que é A, B e C. Então, como eu tenho 3 entradas, minha tabela da verdade tem 2 elevado a 3 linhas, no caso, 8 linhas. Para agilizar um pouco o processo, eu já coloquei aqui a minha tabela da verdade. Como é que da expressão lógica eu obtenho a tabela da verdade? Substituindo na expressão lógica cada condição da tabela da verdade e calculando a saída. Então, para a primeira condição possível, eu vou ter que x vai ser igual a quanto? Na primeira condição possível, A vale 0, B vale 0 e C vale 0. Então a expressão vai ficar
dessa forma. 0 e 0 ou 0. Calculando o resultado dessa expressão, nós vamos ter o quê? 0. Para a segunda linha da tabela verdade, nós vamos ter o quê? A vale 0, B vale 0 e C vale 1. No caso, o resultado dessa expressão vai ser igual a 1. Para a terceira linha da tabela da verdade, nós vamos ter o quê? A vale 0, B vale 1 e C vale 0. No caso, o resultado dessa expressão vai dar 0. Para a quarta linha, nós vamos ter A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1. O resultado dessa expressão vai ser 1. Para a quinta linha, nós vamos ter A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 0. O resultado dessa expressão vai ser 0. Para a sexta linha, nós vamos ter A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. O resultado dessa expressão vai ser 1. Para a sétima linha, nós vamos ter A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0. O resultado dessa expressão vai ser 1. E por fim, para a última linha, nós vamos ter A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1. O resultado dessa expressão vai ser 1. Então essa daqui é minha tabela da verdade para esse diagrama de circuito lógico. Poderíamos obter essa tabela da verdade também de uma forma um pouco mais simplificada, analisando um pouco melhor a expressão lógica. No caso, analisando melhor essa expressão lógica aqui, nós vamos ter que, se C for igual a 1, a minha saída vai ser igual a quanto? A, B ou 1. Portanto, a minha saída X vai ser 1. Desta forma, nas linhas em que C é igual a 1, no caso essa linha, essa linha, essa linha e essa linha, a minha saída também vai ser 1. Quando C for igual a 0, essa expressão lógica x vai ficar AB ou 0. Ou seja, x vai ser igual a AB. Então, nas linhas em que C for igual a 0, que no caso são essas linhas destacadas de verde, o resultado da operação x vai ser exatamente o resultado da operação A e B. No caso aqui, o resultado da operação A e B dá 0. Aqui vai dar 0. Aqui o resultado da operação A e B vai dar 0. E aqui o resultado da operação A e B vai dar 1. Veja que conseguimos obter a mesma tabela da verdade, agora de uma forma bem mais simples. Pois bem, vamos agora resolver o exemplo número 2. O exemplo número 2 pede, a partir do diagrama de circuito apresentado na figura, determinar a expressão lógica na saída e a tabela da verdade. Então, no caso, vamos primeiro obter a expressão lógica de saída da porta lógica OU, que no caso aqui é A ou B. E depois vamos obter a expressão lógica na saída da porta lógica I, que nesse caso aqui é A ou B e C. Veja que nesse caso nós precisamos colocar o parêntese, porque essa porta lógica I tem como entrada o C e todo o termo A ou B. Então o resultado da operação lógica I deve ser realizado em cima do termo A ou B. Então a expressão lógica de saída nesse caso vai ser A ou B e C. Vamos agora obter a tabela da verdade. Então vamos obter agora a tabela da verdade. Eu tenho 3 entradas, que são as entradas A, B e C. Então minha tabela da verdade vai ter 8 linhas. Então aqui eu já desenhei minha tabela da verdade. O que eu vou fazer agora é analisar um pouco melhor essa expressão de saída para simplificar a análise da minha tabela da verdade. Então vou analisar no caso em que C é igual a 0. Quando C é igual a 0, minha expressão lógica de saída fica como? A ou B e 0. Utilizando as propriedades da álgebra booleana, nós sabemos que esse resultado aqui vai ser 0. Então, nas linhas em que C for igual a 0, que no caso são essas 4 linhas aqui, a minha saída vai ser 0. Vamos agora analisar quando C é igual a 1. Quando C é igual a 1, o resultado dessa expressão vai dar o quê? A ou B e 1. Logo, utilizando as propriedades da álgebra booleana, nós temos que o resultado dessa operação vai ser A ou B.
Então, nas linhas em que C é igual a 1, que são essas linhas destacadas de verde, o resultado x vai depender do resultado da operação lógica A ou B. Então, aparece a primeira linha como A igual a 0 e B igual a 0, a minha saída é 0. Para essa outra linha aqui, como A igual a 0 e B igual a 1, a minha saída é 1. Para essa outra linha aqui, como A igual a 1 e B igual a 0, a minha saída é 1. E essa última linha aqui, como A igual a 1 e B igual a 1, a minha saída é 1. Então, essa daqui é a tabela da verdade para esse diagrama de circuito lógico. Vamos agora analisar esse diagrama de circuito, obter a expressão lógica e a tabela da verdade. No caso, nesse circuito, as entradas é A, B, C e D. A saída é X. Então, vamos proceder obtendo a expressão de saída do inversor. Então, no inversor, eu tenho como entrada quem? No caso aqui, analisando a conexão, a entrada é A. Então, a saída do inversor vai ser A negado. Vamos agora obter a expressão de saída da porta lógica I. No caso, analisando as conexões, a porta lógica I tem como entrada quem? A negado, B, C. Então, a saída vai ser A negado, e B e C. Veja aqui que nesse caso, para eu obter a expressão de saída da porta lógica I, primeiro eu tive que obter a expressão de saída do inversor. Vamos agora obter a expressão de saída da porta lógica OU. Analisando essa porta lógica OU, quais são as entradas? A primeira entrada é quem? A, porque tem um pontinho indicando a conexão. E a outra entrada é D. Portanto, a saída dessa porta lógica OU vai ser A ou D. Vamos agora obter a expressão do inversor. A entrada do inversor é a expressão A ou D, a saída vai ser A ou D negado. Veja que o que parece negado é tudo, é o resultado da operação A ou D. Por fim, vamos obter a expressão lógica de saída da porta lógica I, que por consequência é a expressão de saída do meu circuito. Então, a expressão de saída do meu circuito X vai ser quem? A primeira entrada, que no caso aqui é A negado, B, C. E a segunda entrada, que no caso aqui é A ou D negado. Então essa daqui é minha expressão de saída. O que eu vou fazer agora é obter a minha tabela da verdade. Como eu tenho 4 variáveis de entrada, minha tabela da verdade vai ter 16 linhas. Então, pois bem, aqui eu desenhei minha tabela da verdade, já para agilizar um pouco. E como a tabela da verdade tem 16 linhas, ela é muito grande, ela não cabe, no caso aqui na tela, eu dividi a tabela da verdade em duas. Mas sempre lembrando, é uma tabela só, é contínua, é porque aqui não cabe na projeção. Então vamos analisar essa expressão lógica aqui para obter a tabela da verdade. Analisando essa expressão, nós podemos chegar a uma primeira conclusão. Se A barrado for igual a 0, então x vai ser igual a 0. Como na minha tabela da verdade eu não tenho A barrado, eu tenho A, eu consigo chegar à segunda conclusão. Se A for igual a 1, então x vale 0. Então nas linhas em que A for igual a 1, a minha saída x é igual a 0. Que são todas essas linhas destacadas em verde. Então para todas essas linhas destacadas em verde, a minha saída vai ser 0. Veja que só esse procedimento me simplificou metade da análise. Analisando a expressão, quando B for igual a 0, a minha saída x também vai ser 0. Então vou analisar as linhas em que B é igual a 0, no caso são essas linhas aqui. E essas linhas aqui juntas. Só que essas linhas aqui, ó, eu já analisei para A, então eu não preciso analisar de novo para B. Então eu vou ficar só com essas 4 linhas aqui para analisar. Nessas 4 linhas, B é igual a 0. Então a minha saída x vai ser 0 também. Analisando também a expressão, quando C for igual a 0, a minha saída x também vai ser 0.
Então, nas linhas em que C for igual a 0, a minha saída x vai ser 0. As únicas linhas que eu não analisei que C é igual a 0 é nessas linhas aqui. Ó. Então, nessas duas linhas, a saída x é igual a 0. Bem, agora nós reduzimos para apenas duas possibilidades. Então, vamos calcular a saída nessas duas possibilidades. Eu vou chamar essa possibilidade de 1 e essa de 2. Para a possibilidade 1, minha saída x vai assumir quanto? No caso, A é igual a 0, B é igual a 1, C é igual a 1, substituo A vale 0 e D vale 0. Então, calculando essa expressão, nós temos que a saída vai ser 0. Para a segunda possibilidade, nós temos que A vale 0, B vale 1, C vale 1, A vale 0, D vale 1. Calculando para essa expressão, nós temos que a saída vai ser igual a 1. Então, para essa linha, a saída vai ser igual a 1. Veja que esse procedimento que a gente adotou simplificou muito nossa análise. Pois nesse caso, nós ficamos apenas com duas linhas para calcular. Diferente das 16 originais, que é bem mais trabalhoso. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na aula de hoje, aprendemos como, a partir de um diagrama de circuito lógico, obter a expressão lógica e a respectiva tabela da verdade. Na próxima aula, nós vamos aprender o procedimento inverso, ou seja, a gente vai partir da expressão lógica e obter o diagrama de circuito. Então, eu espero que todos fiquem bem e até a próxima aula.